Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, ainda estamos no módulo 15, só que hoje nós trabalharemos a respeito dos erros mais comuns que os alunos cometem ao elaborar, ao construir os seus textos. Pode ser uma resenha, pode ser um resumo, pode ser um texto argumentativo, tudo isso percorre dentro de uma construção e por vezes as construções podem vir com algumas falhas. Hoje nós apontaremos algumas falhas e você aí de casa verifique se você se encaixa ou não dentro de alguma dessas falhas que nós mostraremos hoje e evite praticá-las no ato da sua construção, certo? Primeiramente, nós temos aqui não abrevie palavras. Infelizmente é o que mais acontece, porque os alunos fazem associação da internetez com o texto realmente escrito. Então eles acabam que se apropriando dessa abreviação e levando ao texto de fato. Muitos alunos até levam para os vestibulares, exames esses que são importantíssimos e não aceitam de forma nenhuma abreviações que não estão estabelecidas pela gramática, tá? Por que eu digo isso? Porque dentro do estudo de formação de palavras, vocês estudam a respeito das abreviações. Por exemplo, motocicleta, nós só chamamos de moto, mas essa abreviação ela é permitida pela gramática. Já essas daqui não, ó. Professor, aí coloca prof, lá no texto. Para, aí coloca só o P. População, coloca só pop. Então, essas abreviações aqui não são permitidas pela gramática, portanto, você não deve utilizá-las no seu texto, tá? Então, um dos erros mais comuns é este aqui que nós acabamos de mencionar. Outro erro que acontece também bastante é usar o raciocínio absurdo para as ideias e argumentos no texto. A percepção exagerada dos fatos para tentar persuadir o leitor. Então, um exemplo. O Brasil precisa mudar ou todos os brasileiros, sem exceção, vão morrer de fome. Olha só, gente, esse raciocínio absurdo. Será realmente que todos vão morrer de fome? Não há essa possibilidade. Então, acontece, é um dos erros mais comuns, fazer essas percepções aqui absurdas, generalizar, tá? Então, o próximo tópico é não generalize, ou seja, pegar o todo, um exemplo, e levar para o todo. Não cometa essa falha. Os políticos são corruptos. Os jovens são alienados. Será que todos são corruptos? Será que todos os jovens são alienados? Então, escolha expressões partitivas, como a maioria de, a maior parte, para que você compreenda que não é o geral, e sim uma parcela. Então, evitem utilizar esses raciocínios aqui, certo? Porque isso pode fazer com que você estabeleça aí dentro da sua redação o generalizado. E aí você tem como provar que realmente todos cometem esse tipo de situação? Não tem. Então você vai perder uma pontuação significativa caso cometa essas construções aqui. Outros erros também comuns e que podem anular o texto são escrever com letra ilegível. Lembrem-se que letra ilegível não significa dizer que a letra é feia. Tem gente que não tem uma letra tão bonita assim, mas ela é legível, você consegue compreender. Não fuja do assunto. Ele pediu para você escrever uma dissertação e você acabou escrevendo uma narração ou um poema. Eu já vi acontecer também, tá? Isso realmente anula todo o texto. Escrevendo a lápis, está bem claro nas instruções, nas informações contidas que não pode escrever a lápis, é a caneta, e verifique a cor da caneta. Há pessoas que levam caneta vermelha para escrever o texto e não pode, tá? Mudando a modalidade redacional, tá? Narração, dissertação, descrição, tudo isso pode gerar aí anulação do seu texto. Se ele pediu que você escreva uma narração, obedeça. Se ele pediu que você escrevesse um poema, obedeça também, tá? As instruções é que vão reger toda a prova. Não respeitando o número de linhas mínimo e máximo exigidos. No Enem,
o número mínimo são 7 linhas. Se você escreveu menos de 7, é considerado um texto branco e o texto não é corrigido, tá? Tem que escrever no mínimo 8 linhas, de 8 no mínimo e no máximo 30. Professor, eu escrevi 35 linhas. Infelizmente, você não vai ter onde colocar as outras 5 linhas, onde escrever, tá? Portanto, preste atenção, utilize o campo do rascunho para que você tenha aí, de fato, essa compreensão do espaço que você tem para escrever. Copiando ideias de textos motivacionais, não façam isso. Aqueles textos que vêm para indicar, para ajudar, o texto 1, texto 2, texto 3, tá? Não copiem informações dele, eles são textos motivacionais apenas, tá? Outros erros que são cometidos não comece a redação com períodos longos, obedeça os critérios de introdução, desenvolvimento e conclusão, exponha logo as suas ideias, não fundamente seus argumentos com falas que não sejam de domínio público, tá? Um exemplo, a mulher da minha vizinha estava comentando que o seu filho mais novo fumava um baseado. Então, olha só, olha a expressão chula que foi utilizada para fazer aí a caracterização de uma introdução pelo foco narrativo aí, tá? Então, muito cuidado ao escrever esse tipo de linguagem, tá? Aspecto visual, isso colabora bastante, como por exemplo, a qualidade da letra, a margem. Muitos alunos ainda cometem esse erro da margem, tá? Espaço entre as palavras muito grande, então cuidado. A pontuação, uso de vírgula, tá? Uso de reticências, muito cuidado. Uso de ponto e vírgula, uso de ponto final, ponto continuando. Facilidade de leitura, tá? E períodos. Então, a partir do momento que quem for corrigir a sua redação, ler, verificar que tem um visual muito bom, você obedeceu a margem, você obedeceu os parágrafos, você escolheu períodos curtos, você colocou a informação clara, objetiva e direta. Isso já é muito satisfatório para o candidato, tá? Evite também, tá, a projeção de bate-papo. Lembre-se que você está em uma prova, ou seja, escrever com estilo coloquial numa redação. Você não está em uma situação informal, você está em uma situação muito formal. Então, atenção à utilização de palavras, de linguagem, tá? Porque isso também colabora para a produção do texto. A guerra do Iraque foi duramente criticada. Vai daí, olha só o termo, que os americanos tiveram abalado o seu conceito de democracia. Então, vai daí, muito cuidado com esse tipo de utilização de linguagem, tá? A expressão vai daí, que é da fala coloquial, tá? Devendo ser substituída por uma construção mais adequada. Então, muito cuidado com o que você leva para o seu texto de escolha lexical, certo? Utilizar o bom senso, evite construções complexas, isso deixa o redator, meu Deus, com muita dificuldade de fazer a leitura do seu texto. Leia o texto pelo menos 3 vezes para ter a certeza de que ficou claro e preciso. Por isso você deve utilizar lá o espaço para o seu rascunho. Ali você vai se organizar, se projetar enquanto candidato, enquanto um bom estudante. E a partir do momento que estiver tudo ok, você realizou a leitura, você passa o texto a limpo com muita calma. Exemplo, o Brasil, não obstante, está sendo na sua questão peculiar a toda a introspecção viável dentro da extensão territorial e eficaz na construção de um país. Olha só, o período não é tão longo, mas se torna cansativo pela escolha das palavras. Não obstante, introspecção viável. Então, muito cuidado, escolha palavras simples, faça uma redação simples, tá? Porque, pelo que eu venho observando como professor, as redações simples estão conquistando aí a nota 1000. Claro que quando eu falo simples, não significa dizer que você vai escolher palavras chulas e nem uma linguagem chula e pobre. Você vai escolher uma linguagem adequada, palavras adequadas ao contexto em que você está inserido, como candidato querendo conquistar uma vaga em uma faculdade ou universidade, certo? Então, pessoal, por hoje é só.
Espero que vocês tenham gostado. Atentem-se aos erros mais cometidos. Verifique se você se encaixa dentro de algum para que você não o cometa mais, certo? Até a próxima. Fiquem com Deus. Acompanhem as redes sociais e a Agenda Edu.